Guardar o ingresso. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, professor Marcelo aí, Vitor. Vamos aguardar um pouquinho para que mais gente, mais alunos entrem, os colegas da advocacia. Aguardar mais um pouco e logo em seguida nós vamos dar início aí a... Boa noite, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma live, né? Nessa série de lives que eu tenho desenvolvido aí com alguns dos estudiosos do direito. Amanhã, boa noite, professor Marcelo. Amanhã eu e o professor Marcelo estaremos em um webinar, né, professor Marcelo? Falando de processo de execução e efetividade. Vamos discutir um pouquinho sobre mitigação da empenhorabilidade, vamos discutir onde que está o gargalo da litigiosidade no Brasil. Então, amanhã também um webinar bem interessante para a gente discutir, não é? E boa tarde, professora Renata. E aí, nós encerramos a priori, né, pelo menos nesse primeiro semestre. Boa tarde, Thalita. Nós encerramos esse primeiro semestre com um webinar desenvolvido no dia 23, e aí nós teremos o grande professor Cássio Scarpinella, né? O professor Cássio Scarpinella virá discutir conosco aqui a questão da jurisprudência defensiva, né? Embora o novo CPC ele venha numa sistemática, né, da primazia do mérito, ainda enfrentamos na advocacia a jurisprudência defensiva. Bom, feitas essas considerações iniciais, gostaria de agradecer aí a doutora Andréia Tartucci, né, presidente da nossa subseção, pelo espaço, pela divulgação desenvolvida. E desde logo gostaria de convidar para bater um papo hoje, né, sobre responsabilidade civil em tempos de pandemia, sobretudo como que ficam as relações de consumo nesse momento tão crítico em que vivenciamos, né? E aí convidei não, né? Eu sou um aluno eterno, então um professor meu, tive a honra de tê-lo como professor na graduação, professor Dr. Marcos Bernardini, é doutorando pela FADISP, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade São Judas. Então, vou chamá-lo para a gente fazer as considerações iniciais aqui e, desde logo, começar a debater sobre esse tema que eu acho que é de suma importância. Guardar o ingresso do professor. Boa tarde, professor. Tudo bem, professor Marcos? Olá, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Estava aqui fazendo as considerações iniciais e é uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos e eu acho que as minhas lives estão deixando muito claro isso, né? Em que, embora nós terminemos, né, o nosso curso de graduação, os vínculos de amizade e os vínculos acadêmicos, eles não se extinguem com a formação, né? Está aqui um exemplo claro, o professor Marcos Bernardini foi o meu professor na graduação, né? Exímio professor aí tenho que naquela época ainda sob a vigência do Código de 73, né, professor? Mas verdade. Tudo que isso mostra a idade, né? Tudo que eu sei de processo aí é a cargo do professor Marcos Bernardini. Então, professor, agradeço o seu aceite, né? Aceite de disponibilizar um tempo, professor. Eu costumo brincar que o professor agora é o advogado das estrelas, não é, professor? Imagina. O senhor só em televisão, rádio, tá bem prestigiado. Então, eu sei que, de fato, conseguir um horário na agenda para discutir um pouquinho sobre esse tema relevante. Eu sei que é difícil e agradeço desde já, em nome da doutora Andréia, presidente da nossa subseção, e da doutora Viviane, diretora de cursos jurídicos da subseção de Santo André. Tá ok? Perfeito. Bruno, eu que agradeço a oportunidade de conversar, bater um papo aqui com você. Eu adoro quando
encontro meus ex-alunos. Na verdade, eu falo ex-aluno, mas é colega hoje, né? Sim, sim. É colega, e eu fico muito grato pela oportunidade e por conversar com você. Você sempre foi um excelente aluno. E agora você, como professor, você sabe, né? Alguns alunos, quando a gente lembra, pode ser muito bom ou muito ruim, né? É verdade. Então, a gente lembrar de um aluno, ou pode ser porque ele era um excepcional aluno, uma pessoa maravilhosa ali, ou porque de repente ele não fazia nada, era aquele aluno problemático. E você, eu nunca esqueci, você, como alguns, da sua assiduidade, né, da sua presteza, do seu estudo. Eu me recordo até hoje, eu era o professor Kelson, né, que acompanhou a sua banca e tal, e eu perguntei, eu falei, como ele foi na banca, ou seja, é um aluno que a gente Sim. acompanhava porque sabia do potencial, o tempo, a vida só mostrou e expressou aquilo que a gente já tinha ideia enquanto professor, e hoje você está aí abrilhantando as aulas, eu vejo seus posts, seus alunos falando, né? E isso fica marcado para a gente, né? De forma positiva, porque de algum jeito a gente espera ter contribuído, né? E hoje você está sentindo isso, né? Esse Claro. prazer que é de transmitir aquilo que de alguma forma você aprendeu, que você sabe, isso é mágico. E aí quando a gente vê um aluno dar a matéria que você dava, né, para ele, isso só enaltece. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando você defendeu o seu mestrado, quando você começou a dar aula. Eu fico hiper orgulhoso, né? Quando eu converso com o Kelson, outros colegas, eu falo, né? Olha, o Bruno está hiper bem, está dando aula. É um orgulho, né? Parece, eu não tenho idade, né? Mas parece um filho ali que Não, sabe que mas deu certo, né? eu Que fala, comentei com meus poxa, é um mimo. eu comentei com meus alunos isso. Eu falei, olha, eu não tive oportunidade ainda de ser pai, mas vocês são meus alunos. E não obstante, eu É tenho isso. alunos com a idade mais avançada, mas eu falo, cada conquista de vocês é uma conquista nossa, né? É Então isso mesmo. a gente tenta na medida do possível afastar aquela ideia de que entre o diploma do aluno e o curso tem um professor como empecilho. Não, tem um Não, não professor é ali isso. como colaborador, não é? Como parceiro nessa formação. Mas deixo o meu agradecimento aí, porque de fato eu tenho essa oportunidade de trazer hoje professores, inspirações que foram para mim aí e são ainda hoje, né? Então eu tenho esse espaço e faço questão de trazê-los. Professor, sabendo que o senhor, né, é um professor exímio também na parte de responsabilidade civil, né? Lembro também que lecionou essa disciplina na graduação para mim. Nós vivenciamos hoje, sem sombra de dúvida, um momento ímpar, pelo menos na nossa história, né? Na história contemporânea, e nesse sentido, a gente tem algumas relações que ficam impactadas, não é? Então, o grande cerne aqui dessa discussão, e aí muito se aventila em mídia, enfim, eu particularmente tento afastar, né, dos alunos essas questões sensacionalistas, né, enfim, que nós sabemos que existe, né? Então, Quando enfim, começa a fazer direito, não pode mais assistir Datena, né? Eu é, brinco. Nada de então, Datena, é, é, entendeu? Agora é TV xerife, Justiça. é xerife do consumidor, é delegado do consumidor, né, Exatamente. é inspetor do consumidor, e aí me salta aos olhos com relação a essa situação, sobretudo no momento de pandemia, né? E por que que eu digo isso, professor? Fazendo só uma introdução para a gente entrar na problematização, é, eu me debruço muito com relação ao tema acesso à justiça, né? Eu acho que meus alunos sabem de tanto que eu falo para eles da questão do acesso à justiça. Bom, nós temos aí o último relatório apontando um acervo no Poder Judiciário de quase 80 milhões de demandas, não é? Fora essa questão de 80 milhões de demandas, nós temos um juizado especial, que também foi fruto de um estudo mais aprofundado por mim quando da dissertação, inspirado no modelo americano, né? Foi inspirado no modelo americano, enfim. Se a gente for fazer uma comparação do Poder Judiciário americano para o Poder Judiciário brasileiro, nós temos até uma equivalência do número de demandas.
Só que a cultura é completamente distinta, né? Então, quando nós pegamos, incorporamos um sistema americano lá das pequenas causas para o sistema brasileiro, nós nos esquecemos daquilo que o professor Kazuo Watanabe chama de cultura da sentença, né? Então, enquanto aqui nossa cultura é de litígio, nos Estados Unidos a cultura é de acordo, né? Um acordo lá, inclusive na seara criminal, né? Então, esses modelos não se coadunaram muito bem em razão da cultura. E nada, né? Nada. E aí, o porquê que eu estou adentrando nesse ponto com o senhor? Eu fiz uma pesquisa, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Dados, eu sou fã da jurimetria, e aí eu vi uma pesquisa que o professor Marcelo Guedes ele fez, comparando as distribuições no Poder Judiciário em nível estadual do ano de março de 2019 para março de 2020. E houve um decréscimo de ações em 55%. Ou seja... Mas em qual área? Você tinha esse dado? Na área civil. Na civil estadual. Houve um decréscimo de 55% pelos dados que ele levantou, né? E aí eu levanto uma hipótese de que há um litígio retraído aí, né? Em que, inevitavelmente, passada a pandemia, nós teremos uma explosão. Eu até brinquei com o professor Braga, que abriu a porta do Poder Judiciário, vai ser Black Friday de ações, não é? Vai ser Black Friday de ações. E aí a minha preocupação é justamente essa, né? Eu li um artigo da professora Fernanda Tartucci, que ela faz uma reflexão sobre isso. Será que, nesse momento de pandemia, a reflexão que ela nos traz será que nós temos realmente um problema, né? Ou falta um pouquinho de bom senso, né? Então, olha, a academia está fechada, mas ela está te cobrando a mensalidade. Bom, será que é hora de pedir, então, a rescisão desse contrato? Ou será que não é a hora de conversar com a academia e falar, olha, eu vou continuar pagando, mas aí esses meses que ficou parado, você coloca para o final do meu plano, né? Então, é essa indagação, essa inquietação, né, que eu acho que nós temos que refletir, a responsabilidade civil em tempos de pandemia. Como que ficam essas relações de consumo, professor? Sim. Bom, a primeira coisa que você falou quanto ao sistema, isso infelizmente, né, é uma realidade. A gente pode ver isso até em séries, seriados, filmes, né? Enquanto nos Estados Unidos advogados marcam reuniões para conversar aqui e tentar, né, chegar a um consenso, a um acordo, aqui muitas das vezes quando você vai tentar conversar com o advogado por telefone, nem sempre é bem recepcionado, até por uma questão ética, e nem sempre o advogado recepciona de forma positiva o teu contato, ou coisa do tipo. Isso muda com o passar do tempo na profissão, né? A gente vê isso. Então, quando a gente conversa com um advogado mais experimentado, mais experiente, a gente vê que o comportamento com o colega é diferente, porque não é de litígio, né? E às vezes essa postura, inclusive, ela não é bem vista pelo próprio cliente, né? Porque o cliente às vezes contrata o advogado e ele acha que o advogado, tá lá para brigar, comprou minha briga. E não, se o advogado entrar ali litigando, imbuído de litígio, de combatividade, ele já entra perdendo, porque o objetivo não é esse, né? Se eu fizer isso, eu perco completamente a técnica processual, eu perco completamente a razão, né? Porque o meu cliente me procurou exatamente porque ele não tem condição sozinho de resolver o problema. Se eu brigar, também acabou, né? Então, nos Estados Unidos, se tem essa ideia de consenso. Isso, além de não ser normal, né, na nossa sociedade, não ser tradicional ou cultural, é recente também a ideia, a própria técnica, né, de processual, de solução de conflito numa forma alternativa ou por outros mecanismos, é recente, né? A gente tem aqui, muito embora se tinha antes, óbvio, né? Mas assim, você tem um incentivo processual, né? Um mecanismo processual incentivado por lei recente, que é de 2015.
né? Então, aí em 2015 você tem uma série de princípios, mecanismo, audiência de conciliação, mediação, que seria obrigatório, na prática a gente sabe que não é obrigatória coisa nenhuma, não funciona assim. Então, a gente tem isso, né? E do outro lado, acabou acontecendo uma situação inusitada, né? Que foi essa pandemia. Não sei nem se seria possível se preparar para algo desse tipo, mas não estávamos esperando algo tão grande, né? Algo tão grande, algo tão invasivo, né? Eu me recordo que eu estava na faculdade, era sexta-feira, né? Era em março, na sexta-feira, e de manhã começou esse tumulto, esse burburinho, e aí, como eu estou na coordenação, grupo de alunos falando, não sei o quê, os funcionários. E eu falei, pessoal, tá tudo bem, fiquem calmos. Sabe? Eu muito tranquilo, sexta-feira não vai acontecer nada, tá tudo bem. O pessoal quer um motivo para não ir para aula, né? E aí, como o professor vai ter aula, não sei o que, gente, tá tudo ok. Fiquem calmos. Não, tá tudo mantido, tá tudo bem. À tarde, os funcionários que tinham, né, estavam no grupo de risco, algum risco, foi determinado que não viessem a partir de segunda. Aí, depois de uma hora, pegou e falou, olha, não, agora os alunos que tiverem risco também não vêm. Passou uma hora, olha, não vai ter aula, segunda-feira fechamos a faculdade. Foi assim. Foi. O negócio foi tão rápido que a gente não estava acompanhando a notícia da própria faculdade, porque a mídia estava, né, ali de minuto em minuto atualizando as informações. A gente chegou a fazer na faculdade um mural informativo colocando o horário, né? Porque a gente se perdia no negócio. Então foi algo muito rápido, né? Foi algo muito rápido e mudou completamente a forma como a gente se relaciona, mudou completamente as questões obrigacionais, no sentido de que não poderia mais se ter ou o cumprimento, ou a forma de cumprimento, como antes se tinha sido entabulado. Foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Inclusive nas relações de consumo. Né? Inclusive nas relações de consumo. Então, todas as relações, eu não acho que foi só de consumo, mas acho que todas as relações, né? Ontem eu tive um bate-papo com uma promotora e a gente estava falando desses conflitos nas relações de família, e também não é diferente. Todas as relações foram afetadas por conta dessa situação. Todas, absolutamente. Eu acho que não há nenhuma relação sem nenhum tipo de problema ou mudança por conta do que aconteceu. Né? Eu acho que todas elas foram afetadas. E na sua grandíssima maioria, afetadas de forma prejudicial. Né? Eu acho que poucos os casos, dá para contar no dedo, aqueles que tiveram ou conseguiram tirar algum tipo de proveito disso. Mas a grandíssima maioria das obrigações foram prejudicadas. E aí vem o direito. Né? Então, o direito tem que resolver essa situação, o direito tem que ser posto para tentar ajudar algo que não se tinha previsão. Né? Então, a gente não tinha previsão de algo desse tipo. E eu, quando aconteceu, então os clientes começaram a ficar, né, afoitos, alunos, tudo. Começou aquele tumulto danado, né? E eu comecei a me recordar, né, dos artigos, das regras ali de responsabilidade civil, o básico, e não se tinha nada específico. Não se tem, na verdade. Né? Não se tem. Eu vi uma entrevista da Angela Merkel, e ela disse que essa situação, tirando a Segunda Guerra Mundial, era a mais importante do mundo. Situação no sentido de acontecimento global. Né? Então, veja, é algo que a gente não vivenciou. Né? É algo que é totalmente inusitado para a grande maioria das pessoas que hoje estão. Justamente porque aqueles que comparam com a gripe espanhola esquecem-se da questão da globalização, né? Exatamente. Da globalização, da internet, das relações de consumo que a gente tem hoje em dia. Então, não é comparável com a gripe espanhola. Não, de jeito nenhum. Sobretudo porque a gente ainda não sabe os impactos que isso vai ter a um médio e longo prazo, não é? Porque
nós temos relações em que, inevitavelmente, essa empresa não vai conseguir cumprir porque simplesmente ela quebrou, não é? Então, é nesse sentido. E aí a minha grande preocupação é justamente em um ponto que o senhor tocou, em que nossa formação, né, nossa formação lá do Código de 73, e eu costumo dizer isso para os alunos, é uma formação de processualistas, de litigantes, né? De litigantes de fato, né? Era um orgulho para mim isso, sabia? Porque Exatamente. era isso, né? Eu me formei em 2002, né? Então, nossa, eu com o processo, e era verdade, eu com o processo brigava só no processo. Eu afastava o direito e brigava o processo. Nos foi dado instrumentos para litigar, não é? Nos foi dado instrumentos para litigar e nossa formação é de litigantes. Agora, com o novo código que veio numa sistemática de fomentar os meios adequados ou alternativos, como queiram dar o nome, né? Que eu acho que essa discussão ela é inócua, se vai ser alternativo, se vai ser adequados, enfim. Mas, de toda forma, eu estive numa palestra com o professor Kim Economics, que trabalhou com o professor Mauro Capelletti lá no Projeto Florença, e ele aqui no Brasil, na FGV, lá em 2017, ele dizia exatamente isso. Da quarta onda renovatória, que era o quê? Do livre de acesso à justiça, né? A responsabilidade das faculdades de direito de fomentar esses meios consensuais de formação, de solução de conflito, né? Então, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, olha, vocês são contratados para solucionar conflitos. Vocês não são contratados para litigar, né? De jeito nenhum. Se vocês conseguem solucionar um conflito através de uma conciliação, por exemplo, só demonstram que vocês estão muito mais preparados do que muitos profissionais que têm aí, né? E eu costumo dizer, eu me identifico também com essa situação de que o senhor falou, que às vezes o advogado não se põe no lugar dele, né? De alguém isento não é isento, né? Porque o advogado mas técnico, sempre, né? Exatamente, mas a questão de tomar para si a causa, tomar para si o litígio, amor àquela causa que me causa estranheza e aí a minha inquietação no sentido de colocar na cabeça dos graduandos aí na academia, sobretudo, dessa responsabilidade que teremos, né? Porque não Muito estou grande. convencido ainda de que estamos preparados para que abarcarmos essa onda de litígios que vai vir, né? Porque daí a gente vai, ao invés de solucionar conflitos, a gente vai trazer mais problemas para o Poder Judiciário que, inevitavelmente, eu tive uma conversa com a professora Mônica Bonetti, e, inclusive, ela foi uma professora minha no mestrado, ela falou, Bruno, olha, sinceramente, eu levanto a hipótese de que os meios alternativos de solução de conflitos só estão sendo fomentados agora porque, inevitavelmente, a gente tem uma falência do Poder Judiciário, né? Porque a responsabilidade de solucionar os conflitos é do Poder Judiciário, foi a ele incumbido essa responsabilidade, não é? Agora a gente está tentando uma terceirização, né? Uma terceirização... uma forma de ver. Exatamente, de desafogar, retirar da sociedade essa cultura, né, de um Estado paternalista. Então, quer dizer, algo que nunca me entrou na cabeça, não é? Então, eu tenho um filho com uma senhora, vivo 12 anos com essa senhora, quer dizer, quem vai resolver a vida do meu filho é um terceiro que vai resolver a vida do meu filho. Então, essas minhas preocupações enquanto docente. Mas assim, o ser humano, aí tem uma questão humana, né? Eu acho que o ser humano, ele é por natureza imbuído de insatisfação, né? Eu acho que é natural do ser humano a insatisfação por tudo, por tudo. E aí essa insatisfação gera, maior ou menor grau, em maior ou menor tempo, conflito. E eu acho que isso nunca vai acabar, né? Eu acho que isso é da natureza humana, né? Eu acho que não vai mudar, eu acho que não muda o ser humano em determinado momento. Tecnicamente, quando a gente pensa e analisa a questão, tecnicamente, é de um jeito, mas o ser humano não é uma ciência humana, né? O direito. O ser humano não é ali 2 mais 2, não funciona assim, né? É da gente isso, né? É da gente. Então, os profissionais realmente têm que ter um mecanismo para resolver esses conflitos.
por vezes, a gente até sabe resolver, sabe como fazer, e os clientes resistem, né? E às vezes os dois, tanto um advogado quanto o outro, está ali para resolver, e os dois clientes com picuinhas das mais ridículas, né? E a gente vê isso na prática, é bastante comum, é bastante comum. E a falência do Poder Judiciário é uma realidade. Eu lembro até hoje, e isso me marcou profundamente de forma negativa. Eu estava coordenando o Juizado Especial Cível e foi logo quando começou o CNJ, e o CNJ determinou, porque como o juizado era para resolver com rapidez, facilidade, aquela coisa toda, ele determinou que nós fizéssemos no dia da... E até hoje tem isso. Mas foi o primeiro, e eu participei, acho que pelo menos dos 3, 4 primeiros. No dia 8 de dezembro, que é comemorado o Dia da Justiça, mutirão de conciliação. Era para resolver fazer conciliações, chamar todo mundo, tal, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí eles chegaram a fazer propaganda na televisão, na TV aberta, dizendo sobre isso. Então, eu acho que eles estavam, né, tinham acabado de chegar, tal, não sabiam nada. E aí foi muito ruim a propaganda, porque era um cara jovem, era uma pessoa jovem, e ele ia contando o problema dele e ele ia envelhecendo, mostrando o passar do tempo. Sim. E aí ele chegava em determinado momento, ele cheio de rugas, grisalho, e ele falava assim, agora eu vou me conciliar porque o CNJ chegou. Eu falei, meu, que desgraça é essa que estão fazendo? A pessoa tem que chegar perto da morte para... olha isso! Eu achei... Eu falei, meu Deus, como é que fizeram uma porcaria dessa? E isso me marcou de forma tal que... mais de 10 anos isso. E eu me recordo dele envelhecendo, assim, o Poder Judiciário dizendo na cara da população, olha, eu sou incompetente, eu sou uma porcaria, tenta se conciliar logo, porque senão você vai morrer e não vai resolver o negócio. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Então a professora Mônica está certíssima, né? Mas, pelo menos agora, nós temos mecanismos mais técnicos, processuais, mas eu acho que isso ainda não é o suficiente, porque é uma questão, além de natural, cultural aqui, nossa, né? Nós temos isso. Então, tanto que a própria arbitragem, né? Então, o meu doutorado fala da arbitragem, e a própria arbitragem, ela não é comumente usada aqui. É um meio que seria muito bom, né? Sim. Mas não é porque a pessoa não acredita, ela tem um acesso difícil também por conta do valor e tal. Ou seja, seria uma forma bacana. A própria lei do juizado prevê a possibilidade de arbitragem. Imagina. E aí você vai ver estatística que diz que valores médios numa arbitragem gira em torno de 2 milhões. E é previsto no juizado, que prevê um teto ali de 20 e 40 salários mínimos sem com advogado. Ou seja, não é adequado. Né? Não é adequado. Eu escrevi um artigo para a FEPOD do ano passado, foi para a FEPOD do ano passado, falando sobre juizados especiais, porque ali eu acho que é o grande berço das relações de consumo, né, os juizados, e eu falo exatamente isso, né, porque existe hoje no Brasil um litigante que nem Capelletti, nem Mauro Capelletti, ele imaginava que existiria, né, que são os litigantes lotéricos. E aí a gente tem uma grande discussão, né, em razão da nossa jurisprudência não ser uníssona, né, o que fomenta essa litigância. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Justamente em razão dessa grande discussão, porque a população hoje, de fato, ela não tem essa vertente de se conciliar, né? Então, o que eu sustento nesse artigo, e que tem outros professores, se eu salvo engano, eu acho que o professor Delori também sustenta essa possibilidade. Enquanto lá atrás nós estávamos ainda naquela sistematização de abertura de acesso à justiça, abertura das portas do Poder Judiciário, hoje me parece que uma leitura contemporânea do acesso à justiça seria uma leitura não de restringir, mas colocar alguns, não obstáculos também. Mas porque eu atuei pelo Banco Itaú e essa causa eu sempre menciono para os alunos, porque não há um mínimo filtro do que se chega no Poder Judiciário hoje, não é? E essa causa eu sempre menciono para os alunos. Eu lembro até hoje que eu me desloquei do escritório até aquele fórum Itaquera Guaianazes, que fica divisa com Ferraz, nós tínhamos a carteira do Banco Itaú, né? Trabalhava ainda no escritório do Dr. Sérgio,
E chegando lá, quando eu fui dar uma olhada no processo, era uma causa, no juizado, em que o cidadão reclamava de R$ 100. R$ 100 por quê? Dizia ele que o banco estava cobrando ele. Quando eu fui analisar a documentação, eu verifiquei que, na verdade, era um limite disponível para esse cidadão em que ele utilizou. E aí a fundamentação dele na audiência de conciliação foi exatamente essa. Olha que absurdo. Olha, se eu não pedir, isso é amostra grátis. Quer dizer, se eu não pedir, é a amostra ideia é grátis. boa. Então, perceba, algumas dava vontade de ter falado, olha, quanto que vale um processo no Poder Judiciário? R$ 5.000, movimentar a máquina por R$ 100. Então, hoje já tem artigo sustentando que antes de ingressar no juizado, deveria ter no mínimo um filtro. Então, no mínimo, ser comprovado que se utilizou da plataforma consumidor.gov, algo do gênero, porque às vezes nós não temos um litígio, né? Às vezes falta uma comunicação entre as partes. E é aí que eu acho que as relações de consumo em tempos de pandemia devem ser analisadas, né? Por que eu digo isso? Se a gente fizer uma comparação do acesso à justiça com os juizados e depois da reforma trabalhista, qual é a diferença? Os juizados estão sobrecarregados, isso inevitavelmente. Por que houve um decréscimo lá na esfera trabalhista? Se criou um ônus para o demandante ali, né? Então, esse artigo é o sustento da falência da justiça gratuita no juizado especial, e faço esse comparativo numericamente com o juizado, faço uma análise econômica do processo civil nos juizados e pego estatísticas da área trabalhista, justamente para verificar que nós implementamos um sistema de um ordenamento da common law, que tipicamente eles têm uma cultura consensual, para nosso sistema, que é uma cultura completamente litigiosa. Eu costumo brincar com meus alunos, eu pego aluno de 5º semestre e falo, pessoal, vocês conhecem conciliação e mediação? Ah, já vimos. TGP, professor, foi semestre passado. Diferencia para mim. Não sabe. Não sabe. Quer dizer, se nós na academia não sabemos, quem dirá o jurisdicionado, né? Então, acho que é fundamental a importância essa reflexão para esse tempo aí, e, sobretudo, pelo que eu imagino, se essa minha hipótese se confirmar, se houver, de fato, essa onda de litígios que vai recair sobre a advocacia, me preocupa muito se a advocacia ela está aí amparada com essa nova ideia do novo CPC, né? Nem tão novo assim. Eu não penso dessa. Eu já parei para analisar, refletir sobre isso, quanto ao acesso à justiça, a reforma trabalhista, e essa ideia de limitar, restringir seria muito drástica a palavra, mas talvez criar algum mecanismo limitativo, eu acho que não é o caminho. E a gente vê isso. Eu acho que está caminhando para isso. A reforma trabalhista teve no projeto, um dos fundamentos era esse, né? Veio expresso, veio muito claro, mas eu não acho que é coerente com o Estado democrático. Eu acho que quando você limita o acesso, qualquer que seja, a um poder, né, da República, eu acho que é um desserviço. Eu acho que é um retrocesso social de um direito fundamental. E aí você lê, né, o acesso à justiça, tal, você vê a dificuldade que foi criar, estudar, tal, para de repente, não, ó, volta. Não, eu acho que o problema não é o acesso. Eu acho que o problema é a cultura. Eu acho que o problema são os mecanismos. Eu acho que é essa a questão. Agora, limitar o acesso me parece bastante equivocado, qualquer que seja ele, né? Qualquer que seja ele. Até porque, que nem nós criamos, né, a audiência de conciliação e mediação obrigatória. Não tem. Pouquíssimos são os casos em que você tem, porque se criou a norma, mas não se criou estrutura, não se criou técnicos para aplicar, ou seja, não adianta nada. Aqui em São Paulo ninguém aplica, né? Em algumas cidades, comarca do interior, que o juiz pega, faz, porque tem menos trabalho, talvez, mas aqui em São Paulo, no João Mendes, não
não tem nenhum juiz, e eles combinaram, eu conheço, e eles fizeram reunião quando isso aconteceu, e eles combinaram, olha, não dá, e assim, graças a Deus fizeram isso, porque eles fizeram uma projeção, em razão do número de processos e distribuições, para quando ia a pauta, e assim, em menos de 6 meses, ia para 2 anos, ou seja, para ter uma inicial audiência, não dá, então que bom que não aplicaram, né? Então eu acho que não é esse o caminho, mas eu acho que precisa de um caminho, né? E talvez essa situação que nós estamos vivendo nos modifique de forma benéfica nesse sentido. Por quê? Nós estamos passando por uma situação inusitada, que não imaginávamos, e estando diariamente enfrentando problemas, né? E muitas das vezes esses problemas precisam ser solucionados imediatamente, né? E aí a gente vai por uma regra básica, né? Que vem lá do direito romano, né? Que é usar o bom senso, mas você tem dar a cada um o que é seu, ser honesto, não é? Então, é o básico. Tem um professor que eu fiz crédito na USP, no mestrado, ele dizia assim, olha, quando faltar norma de civil, né? Ele fala, quando faltar norma, vai para o direito romano, porque no direito romano você sempre vai ter tudo. É princípio, é básico. E eu acho que é isso. É o básico. O bom senso está lá no direito romano. Né? Então, ser justo, regras básicas de responsabilidade civil, né? Então, dar a cada um o que é seu, viver honestamente, não lesionar o próximo. São 3 princípios básicos romanos, né? Que diz tudo. E que, se fossem aplicados, resolveria, nossa, grandíssima maioria dos problemas, não é? Porque, às vezes, a gente entra num litígio, entra com um processo, você tem um insatisfeito, termina, tem os 2. Está todo mundo insatisfeito e o juiz achando que fez a melhor coisa do mundo. E não é, porque você substitui a vontade e ninguém melhor do que você mesmo para limitar o prejuízo que vai você ser submetido, né? Então, eu acho que talvez isso melhore por conta da pandemia. Eu acho que a gente vai começar a pensar melhor, porque todos estamos passando pela mesma situação. Quando aconteceu, né, eu não tem norma, né, não tem regra, a gente foi para o básico e, a princípio, pensei que seria, né, uma causa de excludente, né, por conta das obrigações, tudo, né, por conta de força maior, ou caso fortuito, tem uma discussão sobre a conceituação de um e outro e tudo mais. Mas, sem entrar nisso, eu pensei, olha, talvez seja isso, mas aí, se você for, né, classificar, pensar, analisar, não encaixa bem. Né? Não encaixa bem, e aí é difícil, né? Para você excluir assim, teria que encaixar ali bonitinho, e não encaixa. E isso não se aplicaria também, se fosse o caso, nas relações de consumo, porque essa não é uma excludente no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque lá tem responsabilidade objetiva, é um pouco diferente, né? E aí você começa a analisar e vai para o básico, né? Então, eu tenho lá obrigações mútuas, obrigações recíprocas. O contrato, ou seja, os pactos, eles são feitos para serem cumpridos, ponto. Né? Ninguém faz um contrato, ou não deveria, né, fazer um contrato para descumprir. Não, você faz para cumprir. É essa a ideia. Né? É essa a ideia. E tudo em torno, todas as regras, né, vigoram exatamente para que isso aconteça. Né? Então, toda a estrutura jurídica de direito civil, responsabilidade civil, é nesse sentido. Eu tenho responsabilidade. Então, a base da responsabilidade civil é a obrigação. É o direito obrigacional. Né? Quando eu, então, tenho uma lesão, ou seja, por descumprimento contratual ou extracontratual, eu tenho, então, a responsabilidade. Ou seja, a própria responsabilidade decorre do descumprimento de um dever legal ou contratual. É isso. E é o que aconteceu. Né? É o que aconteceu em grande parte das situações. Mas não por vontade das partes. Então, eu não descumpri ou não consegui manter daquela forma, como antes pactuada, por vontade, por livre manifesta, mas por uma situação ímpar, né? que não se esperava. E aí, me pareceu, e aí vai para a regra também, né? Vai para a regra também. E aí você tem 2 princípios básicos, né, do direito contratual, que o primeiro, que é o pacta sunt servanda, que tá no contrato, tem uma obrigação, eu vou cumprir.
né? E isso também no Código de Defesa do Consumidor, né? Muitos consumidores, às vezes, se enganam achando que não vale nada. Não vale sim, né? A base está ali. Sim. Pode ter algo discutível, né? Pode ter algo abusivo, mas assim, não vai simplesmente esquecer o que assinou, não é desse jeito, né? Não pode ser assim, né? E aí, você tendo então essa ideia primária, você tem do outro lado que, se você se obrigou àquilo, você se obrigou levando em consideração todas as circunstâncias a que você estava submetido quando se obrigou a isso. Sim. E se agora você não está mais na mesma situação, as obrigações estabelecidas também devem ser vistas ou revistas ou reajustadas para a situação atual. E aí você tem isso, direito romano, né? Que é a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, básico. E aí você tem isso no Código Civil, né? Você tem essa teoria positivada, escrita ali no Código Civil. E aí, quando eu vi, pensei sobre isso, refleti sobre isso, aí me pareceu bastante razoável, muito mais do que a ideia de caso fortuito ou força maior, né? Uma questão de imprevisibilidade. Uma questão de que aquela época, naquele momento em que eu pactuei aquela relação obrigacional, eu não contava com isso. E eu não posso ser compelido a cumprir algo que eu não esperava que acontecesse na sociedade, né? Agora, do outro lado, eu também tenho que a extinção, a resolução do contrato deve ser a última forma de solucionar isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Adequar. Eu tenho que reequilibrar. Eu lembro que quando eu dou responsabilidade civil, eu falo que a responsabilidade civil serve para trazer o equilíbrio. Né? Serve para trazer o equilíbrio. Então, por conta de um prejuízo, eu tenho uma relação equilibrada, houve um descumprimento, tem um desequilíbrio, vem a responsabilidade civil e equilibra. É isso. Então, eu tenho uma relação desequilibrada que precisa retornar ao equilíbrio, e aí eu preciso do litígio. Se eu não tiver bom senso antes, e conversar com a pessoa, e entender que tanto ela quanto eu estamos submetidos à mesma situação delicada e imprevisível, e que seria bom para mim talvez manter aquela relação, e para outra parte também manter, mas não se tem como manter nas mesmas condições. Sim. Então vamos adequar. E eu tenho, na advocacia, falado isso para todos, né? Mas como que eu resolvo? Conversa. Primeira coisa, você ligou, liga, manda um e-mail. Você tem o WhatsApp? Manda o WhatsApp. A pessoa sabe o que está acontecendo. Porque está acontecendo no mundo. Então você não precisa nem explicar para a pessoa que você está numa situação ruim. Sim. Todo mundo sabe que está uma situação ruim, porque está ruim para todo mundo. Né? Então, fala, olha, será que dá para bater? Será que eu posso suspender um pouquinho? Esse mês eu não tenho dinheiro para pagar? Pode ser mês que vem? Eu posso ter um desconto de 30%? Porque no meu contrato de trabalho houve uma redução de 30% e eu não consigo manter a minha renda. A razoabilidade, né? Então, assim, é conversar. É conversar. E talvez isso, por isso que eu disse, talvez essa necessidade de conversar e imperatividade agora de ter que conversar, né? E todo mundo no mesmo barco, talvez mude um pouco a litigiosidade que nós temos. Eu tive uma live com a professora Luana Pedrosa, da PUC, em que eu sou um grande defensor dos precedentes, né? Sou um grande defensor dos precedentes justamente porque, primeiro que hoje, o que a gente estuda na graduação, né? Família da Common Law, família da Civil Law, hoje, em razão da globalização, muito sustento que não existem mais essas famílias de forma estanque, né? Então, acho que a grande maioria da doutrina, acho não, certeza que a grande maioria da doutrina não nega que nós vivenciamos hoje, o próprio Código traz expressamente que hoje nós vivenciamos precedentes judiciais de fato, né? A minha preocupação, e aí em conversa com a professora Luana, que me deu esse start, é como também o Poder Judiciário vai abarcar essas causas, não é? Porque vai chegar causas aqui em atacado, sem sombra de dúvida, né? E aí talvez que me levante uma certa
cautela em analisar isso, no sentido de se serão utilizados os instrumentos tais como deveriam ser utilizados, né? Então, se vamos resolver essa questão de direito através do IRDR, ok, mas temos que aplicar a técnica da distinção nos casos em concreto, né? E aí é minha preocupação, né? Minha preocupação sempre vem, né? Porque nós da advocacia nós sabemos, vem um índice lindo do CNJ de audiência de conciliação, mas audiência de conciliação, porque parece que o novo CPC ele falou, olha, você para ser conciliador, ser mediador, você tem que fazer um curso. Agora você, juiz, você é imbuído já dessa técnica. Nasceu conciliando, né? Pode mandar ver aí na conciliação. E aí, por vezes, a gente se depara com um magistrado e fala, olha, minha sentença está pronta. Melhor fazer um acordo aí. Isso me parece que é mais próximo do coação do que de uma conciliação, não é? Então, sim, eu vejo com grandes ressalvas os índices do CNJ de conciliação. E a minha preocupação é justamente nesse sentido. Primeiro, da advocacia ter essa consciência de que a gente está em um momento ímpar em que talvez o Poder Judiciário seja a última porta, né? A última porta, tratar os casos com razoabilidade, né? Verificar a situação do outro também, sobretudo, para só depois, no último caso, levar ao Poder Judiciário, que é a reflexão que a professora Fernanda Tartucci ela faz nesse artigo que ela escreve. E minha outra preocupação é como que o Poder Judiciário vai abarcar essas causas e a utilização dos instrumentos de formadores de precedentes. Mas talvez, eu penso que muito se resolva, né, nesse período. Né? Então, eu até acho que possa ter algum represamento aí de demanda, eu acho possível, né? Mas eu não acredito que está tudo represado, porque muitas das questões precisam ser resolvidas, são imediatas. Né? A minha maior... E aí você tem um bom senso. Né? Você tem um bom senso. A minha maior preocupação, professor, sabe qual é? É juizado. É juizado porque juizado... eu acho que juizado não tem... o professor Mancuso, ele diz na obra dele do Acesso à Justiça, ele faz uma frase que eu acho que é emblemática, né? Quanto mais botequins nós abrirmos, mais bêbados teremos, né? E aí, essa frase me lembra muito a época em que nós tivemos aquele problema com as companhias aéreas, né? Sim. Em que, olha, nós esquecemos que tem uma agência reguladora, vamos agora abrir um juizado nos aeroportos. Então, assim, me causa assim, um pouquinho de temor essa situação, né? Essa situação de que, veja, acabou de entrar em vigor a lei do que foi editada pelo falecido professor Luiz Flávio Gomes, não é? Audiências telepresenciais no juizado. Acho espetacular. Só se esqueceram de quem que utiliza o juizado, não é? O Luciano Huck, Angélica não vão no juizado, né? Normalmente o juizado ele foi implementado para abarcar aquelas causas menos complexas e, sobretudo, daquela população com menor renda, não é? Então, quer dizer, falar para um cidadão, para o Pedro, para o José Pedreiro, que ele precisa ter um celular para que a audiência dele de conciliação vai ser através do celular. É difícil. E uma lei entrando em vigor no momento de pandemia, falando aquilo. Se eu pego um juiz sem bom senso, ele intima o cara para fazer uma audiência por telepresencial. Dá uma revelia. E o artigo 23 diz que se a parte se recusar, o juiz julga. Então, é minha preocupação. Eu tenho muita ressalva com o juizado e eu digo isso com bastante tranquilidade e experiência, né? Porque eu trabalhei no juizado ao todo, acho que foram uns 12 anos, né? Eu trabalhei no juizado, saí do juizado como coordenador do juizado em Guarulhos. Meu primeiro livro foi sobre juizado, né? Então eu adoro, mas tenho muitas ressalvas. Quando teve, inclusive, a determinação, e como era em Guarulhos, né? A determinação de se implementar o juizado no aeroporto veio para a gente. E eu fui lá, né, junto com a juíza corregedora, a gente implementou. Né? E lá só tentava conciliar e o processo depois, era um termo que era feito,
vinha, era físico também à época, né? Vinha pra gente ali do Central, no centro de Guarulhos, para tocar. E aquilo gerou um pandemônio ali no negócio, porque de um dia para o outro começou a chegar, não conciliavam nada, e começou a chegar pilhas de termos para a gente distribuir processos. Ou seja, aumentou o litígio. Ao invés de resolver e a pessoa acalmar, não. A ideia era, ó, tá aqui, tá no calor da emoção, entra lá e tenta resolver. Não resolvia. Óbvio que não resolvia. Né? E a pessoa já estava ali, nervosa, não, eu quero entrar pro processo. E aí fazia ali o termo e tocava, e depois a pessoa às vezes nem ia. Né? Então, eu tenho muitas ressalvas. Na prática, eu só proponho no juizado quando for assim a melhor das melhores opções. Olha lá, porque né? É bastante difícil. Era para ser um procedimento Não, sério. E hoje, o que nós temos? Eu tenho ações no juizado da Penha de França ali que a audiência de conciliação está para daqui a um ano, enfim. Então, assim, a questão de ser rápido não é uma realidade mais. Né? Não é. E eu me recordo, você disse dessa questão dos R$100. Lá em Guarulhos, e eu estava lá, né, quando isso aconteceu, a juíza corregedora de lá, que ainda está lá, né, hoje são 4 varas. À época era uma vara única do juizado. A juíza corregedora, a doutora Vera Lúcia, ela propuseram uma ação com R$100 e ela extinguiu a ação. Você não tem noção. Se você der um Google hoje, saiu no Conjur. Juíza, doutora Vera Lúcia Calvino, extingue e tal. Mas meteram o pau. Você entra e tá no Conjur, falando um monte. Porque era absurdo aquilo, como ela dá uma sentença que era ilegal e tal. Mas, pelo amor de Deus, olha a estrutura que movimentou. O processo, à época, era físico. E ela colocou o custo daquilo. Ela fez uma sentença. Ela é ótima juíza. Ela fez uma sentença muito bem fundamentada, dizendo assim, não dá. O custo que o Estado está tendo não compensa isso. E ela foi achincalhada. Se você der um Google, a primeira notícia que sai dela é essa. Né, que ela extinguiu o processo por conta de R$100. Ou seja, aí que entra a minha preocupação, que na verdade não é de restrição ao acesso à justiça, mas talvez um filtro. Seja necessário um filtro. Exatamente. Seja necessário um filtro não de restringir o acesso à justiça, mas verificar uma análise econômica de fato do processo, porque tem algumas causas que, embora reflitam de fato para o cidadão. Sabe algo que funciona? E hoje as pessoas não se atentam. O juizado, ele foi criado com base antes do juizado, teve o juizado de pequenas causas, depois veio o juizado especial civil. Antes disso, foi criado, e eu não sabia, eu sabia que funcionava, não sabia que tinha toda essa história antes, né? Mas quando eu fui escrever esse primeiro livro, eu fui ver isso. E tem norma regulamentando, tem um decreto aqui em São Paulo, tal, regulamentando o juizado chamado juizado informal de conciliação, onde não se tem... É como se fosse o extraprocessual de hoje. Sim. Então, hoje tem a possibilidade de você, né, pedir uma conciliação tal, pelo extraprocessual. Era a mesma coisa. A gente chamava de JIC, porque colocava JIC, Juizado Informal de Conciliação. A gente pegava, reduzia a termo ali a reclamação da pessoa, grampeava e a pessoa ou entregava a gente marcava uma audiência de conciliação, ou a pessoa entregava para outra pessoa ou mandava pelo correio. E era possível, se o caso, e se a pessoa recusasse alguma coisa assim, era possível que o oficial de justiça fosse lá entregar. E no juizado, o oficial de justiça ele não recebe diligência, porque não tem isenção. Então, era gratuito. E a gente tentava ali a conciliação. Se não desse acordo, aquilo, como extraprocessual, poderia se tornar um processo, poderia propor ação. Mas se não, já resolvia. Ou então a pessoa entendia que estava tudo ok e tal. E o índice de acordo, e eu presenciei isso, já tinha o juizado especial, mas a gente, de forma concomitante, poderia, ao invés de procuração, a gente poderia tentar um JIC, né, um juizado informal, que resolvia muito, porque às vezes eram coisas bobas, pequenas, que demandavam apenas uma conversa, e as pessoas não conseguiam conversar, a gente marcava uma... E assim, era rápido.
a pauta era livre e eu poderia fazer encaixe, às vezes eu marcava para o dia seguinte. Mas você pode vir aqui amanhã? Posso. É o vizinho, não sei o quê. Entrega para ele, vem os dois aqui amanhã, vamos conversar? Vamos. Resolvia o negócio. Exato. Né? Eu Tudo tive uma processo. experiência, eu tive uma experiência em que eu tive um problema com uma determinada empresa que não compensava entrar com litígio, entrar com ação nem nada. E aí, em uma mesa de conversa com um amigo meu, eu falei, olha, essa empresa me deu dor de cabeça, estou pensando em fazer uma reclamação junto. Ele falou, Bruno, você não pensou em fazer uma reclamação no Twitter? Eu falei, Twitter? Ele falou, Twitter. Ele falou, Gente, eu eu nem falei, tenho Twitter? Twitter, eu tô muito velho. Não, mas perceba, olha ele trabalha com marketing, né? E ele falou, porque hoje as empresas, elas estão muito preocupadas com marketing negativo. E aí ele me deu um start, ele falou o seguinte, quando você vai comprar um móvel, você não entra lá no Reclame Aqui para ver se não tem nenhuma baixa, mas percebe, quando eu ingresso, nós advogados, nós acabamos por tirar certidões e tudo mais, mas a população em si, quando vai comprar alguma coisa, ela vai aonde? No Reclame Aqui. Agora, veja, ninguém tem o hábito de verificar quantos processos tem da empresa, né? E aí Verdade. é o problema dos litigantes habituais, não é? Então, se você vai olhar lá no Reclame Aqui, determinada empresa solucionou todos os problemas. Só que se você olhar no Poder Judiciário, Tá é tudo lá. rolagem de dívida, né? Então, por vezes, é muito melhor você se utilizar de uma outra plataforma. Reclame Aqui, consumidor.gov. Por quê? Eles são instrumentos muito mais eficazes do que propriamente a jurisdição, né? Para determinadas causas, R$ 50, R$ 100, enfim, em que não tem a menor, pelo menos na nossa visão, né? Não tem o menor êxito ou, sei Viabilidade, lá, né? exatamente ingressar com uma demanda dessas, eu acho que justamente falta isso. E eu acho que esse momento da pandemia, eu acho que essas plataformas elas serão de suma importância para a gente não acabar com o poder judiciário mais atolado de ações do que nós já estamos. Com certeza, com certeza. Eu acho que vai ser um experimento, né? Que nós vamos passar aí. Estamos aprendendo diariamente e o direito vai ter que se adequar, os profissionais vão ter que se adequar e tentar resolver da melhor forma possível. Talvez essa seja, né, seja um meio, seja um mecanismo viável, né? Vou Exatamente. pensar em criar um Twitter agora. Não, ele falou, olha, Bruno, se você reclamar pelo Twitter, resolve. Um problema, o doutor vai até saber do que se trata, foi um problema que, na época em que eu ia jubilar o meu mestrado, eu precisava da segunda via do meu diploma, e a universidade falou, olha, não, precisa de 300 dias úteis. Eu falei, meu Deus, você é a universidade, você tem autonomia, né? Para E fazer. aí, e aí ele falou, olha, reclama no Twitter. Reclamei no Twitter, na hora a ouvidoria entrou em contato comigo e resolveu o Olha que problema beleza. Boa, rapidamente, né, aprendi Antônio? Não uma aí. precisei Twitter. ingressar com tutela, absolutamente nada. Beleza. Professor, como o Instagram ele é um tanto quanto indelicado conosco, né? Sim. Ele acaba e fecha tudo. Gostaria de agradecer ao senhor pela participação aqui. Já deixo de antemão convidado, né, passado a pandemia, para que vá até a OAB de Santo André ministrar uma palestra. Tenho certeza que o conhecimento que o senhor tem aí na área de responsabilidade civil, processo do trabalho, é de fato necessário transmitir aos colegas advogados de Santo André, aos alunos que aqui passaram, aos colegas. Então, deixo mais uma vez aqui meus agradecimentos eternos, né? Meus agradecimentos tanto por ter a oportunidade de ter sido seu aluno e por ter aceito humildemente esse meu convite, tá? Então, deixo Imagina. aqui meus agradecimentos em nome da doutora Andréia também. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo, aprender um pouco, reencontrar, né, você, saber que você está bem, é uma oportunidade maravilhosa, ímpar, né? Aceito o convite, se quiser, estou sempre à disposição de você, da OAB de Santo André. O que precisar, sempre para mim vai ser, né, muito bem-vindo e muito de coração, de verdade, né? Então, eu só agradeço a oportunidade, inclusive, de ter participado um pouco
da sua formação, mas que sem mim você continuaria sendo o excelente professor e técnico que eu sei que você é. Obrigado pela oportunidade de participar um pouco do seu convívio. Obrigado pelas palavras, agradeço os alunos que participaram, os colegas, e desejo boa tarde, que o Instagram vai nos derrubar.